Vamos tentar de novo. Alguma internet tá muito ruim aí, caímos de novo. Ah, o Theo tá aqui, ó. Oi, Theo. Opa, Travou, é, não sei o que aconteceu, nunca aconteceu isso, travou e caiu. Eu não conseguia fazer de jeito é, nenhum voltar. Vamos esperar o em- pessoal entrar um pouquinho tá bom, aqui, tá bom? tranquilo. E eu falo que a internet está demais. A Luane do meu time tem feito live toda terça-feira, ela vai salvar, não salva de jeito nenhum a live dela também. É, Não sei o que que é. a gente tem feito muito pelo Zoom também e depois ele replica no YouTube. Então as pessoas podem entrar no Hum, YouTube, esse é bem e estável. também assistir, né? É, e fica gravado também. Não é? Bom, mas vamos continuar, o pessoal vai entrando aqui então. Então Tá você bom. estava contando do seu amigo que Isso. Aí eu estava contando, na realidade, então, que as pessoas negras, elas, na empresa, deixaram claro para mim que se eu não puxasse o assunto, elas não iam elas não começar iam a puxar. puxar. É. Uhum, uhum. E também o que ficou claro é que eles não queriam favores. Nenhum favor de facilitar, flexibilizar a promoção, nada disso. Eles só queriam oportunidades, né? Exato. Ou Uhum, seja, uhum. não me bloqueio por causa da cor da minha pele, me dê uma oportunidade, né? Exato. Então foi assim que eu comecei aí nós ampliamos o grupo, que inicialmente fui conversar só com duas pessoas, pessoas da minha confiança, e depois eu fui falar com o RH, falei, olha, eu conversei com duas pessoas negras e vamos fazer uma reunião com mais negros na empresa, e assim a gente foi avançando. Então, na realidade, foi muito intuitivo, né? Aquilo que eu coloquei para você, a gente tem que usar a intuição. E aí eu digo também que tem que usar o coração, não é isso? Porque Exato. para que seja genuíno, você tem que ser, quando você é bem intencionado, tem que ser uma coisa que é feito com a emoção, né? Tanto é que a palavra coragem significa agir com o coração, não é isso? Porque Exato. muita gente falava para mim que estava sendo corajoso. Eu dizia, não, para você fazer o que é certo, o que o Brasil precisa, você não tem que ser, não precisa ser corajoso. É fácil, porque você tem muita segurança, muita certeza que a coisa certa a ser feita. A coragem é mais porque você está meio sozinho nessa luta, né, no início. Uhum, Hoje uhum. já é bem diferente. E foi assim que a gente foi avançando. E daí eu conheci uma pessoa fora da Bayer, que é o Maurício Pestana, o editor da revista Raça, a Luana Genot, enfim, um monte de gente que eu acabei conhecendo. E aí eu fui aprendendo, eu fui sendo convidado para eventos com pessoas negras, onde eu era um dos poucos brancos, né? Aí eu comecei a pensar, nossa, como é que uma pessoa negra se sente quando ela está com um grupo que é só brancos, né? Que é a solidão racial, né? Que eles chamam. Uhum. Eu É. comecei então refletir muito, né? Todo dia estou refletindo sobre, aprendo alguma coisa nova, né? Em relação a isso, É questão muito bom, racial. né, Theo? Eu É, falo que a gente tem que se engajar, né, na causa, a gente se engaja, normalmente eu falo que a gente se engaja pela dor, né, no seu caso não foi é, especificamente pela dor, mas foi por você sentir a dor do outro, né, que é isso que a gente está falando da empatia cognitiva, e eu lá atrás, quando eu lancei o Fórum Mulheres em Destaque, foi o primeiro evento de diversidade no Brasil. Então, as minhas próprias amigas falavam, eu não quero me envolver no evento feminista, eu não quero falar exatamente muito o que você falou, eu quero ficar aqui no meu canto, eu não quero levantar essa bandeira aqui dentro da empresa. Então, isso eu estou falando em 2010, né? 2011 foi quando a gente lançou o fórum. Eu ouvia a mesma coisa de mulheres dentro das empresas. Eu não quero levantar essa bandeira. Quando começou a falar sobre liderança feminina, que aí começaram a vir algumas pesquisas da McKinsey provando que realmente dava resultado, aí o fórum tomou uma outra proporção. Mas eu também pensei em desistir lá atrás. No segundo ano do fórum, eu falei, eu vou desistir do fórum, né? Não, não dá. Nossa, é muito desafio, ninguém quer falar, não consigo empresas que nos ajudem a fazer o é, evento. Eu só tinha GV na época, que eu tinha feito o MBA e foi meu TCC. Então é. a GV falou, vou te apoiar. Então a gente se sente muito solitário. Eu nunca vou esquecer o dia que você foi no fórum falar. E eu falei para você, Theo, parabéns, como a gente precisa de líderes assim, homens brancos que estão na liderança, que podem impactar outros homens. E você falou assim para mim, Cris, você não sabe como eu me sinto um solitário.
né? O quanto para mim está sendo, eu tenho que ter essa coragem e tudo mais. Eu falei, então, mas por favor, eu te peço, não pare, né? Porque eu só fui perceber, eu falo, né? A Luane está aqui do meu time, que é uma mulher negra, ela me contava tudo que ela passava na vida dela, e eu falo para ela, né? Falo, Lu, eu achava que era um pouco exagerado, porque como a gente branco não passa por isso, a gente fala, não é possível que ela sofre essas microagressões toda hora, né? E aí, quando eu fui participar do Grupo Mulheres do Brasil, do Comitê de Igualdade Racial, foi quando eu percebi o meu privilégio como uma mulher branca, né? Eu já conhecia toda a Lu já tinha começado a trabalhar comigo, eu comecei a perceber muito do que você falou, a gente vai em reunião, né? A gente vai, por exemplo, em lugares, no Shopping JK, que a gente tem cliente ali naquele prédio, chegava lá, o jeito que as pessoas olham para a Lu, né? Então, tipo, você não pertence a esse lugar, então a gente já não vê pessoas negras, quando vê já tem esse olhar, né? Esse olhar de o que você está fazendo aqui que você não pertence a esse local, né? Então, tudo isso que foi me abrindo os olhos para eu perceber o quanto realmente eu sou uma pessoa privilegiada simplesmente pela cor da minha pele. E daí, eu sempre falo, a gente é privilegiado, mas o que a gente pode fazer para mudar o panorama, que eu acho que é muito do que você tem feito. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, que você começou esse trabalho de diversidade e inclusão, então, e como é que foi o início? Você estava ali engajado, mas como foi para engajar as outras pessoas que estavam na liderança da Bayer? Sim. Bom, obviamente que a gente não faz nada sozinho, né? Mas eu já tive uma experiência anterior, no final dos anos 80, que eu comentei com você, na empresa que eu trabalhava, uma empresa que tinha seu faturamento era 90% saúde da mulher, né? Medicamentos para mulher, 90% de faturamento. E não tinha nenhuma mulher na área de marketing e vendas, nenhuma mulher. Como e eu comecei pode, né? Eu comecei a questionar por que não tem mulher. E a reação inicial foi assim, não, Theo, você não entende, isso aqui não é trabalho de mulher, isso aqui é trabalho de homem. Eu falei assim, mas não estou entendendo, né? Se vocês estão falando de... O produto é para mulher. Para mulher, vocês estão falando de pílula, de gravidez, vocês estão falando de menstruação, essas coisas, como é que vocês vão falar disso? Vocês nem sabem o que é isso, né? Não é melhor ter mulheres também? Né? E aí, mas não era só a empresa, a indústria farmacêutica naquela época quase não tinha mulheres. Hoje, quase metade são mulheres hoje. Sim. Então, para mim, mas o que me marcou naquela época, além da persistência e da persuasão, né, você tem que o poder de persuasão. Não adianta você não dar uma ordem e falar agora vamos fazer inclusão, acabou, estou mandando. Não é assim. Você tem que conquistar mentes e corações. Exato. E aí eu comecei a ver que alguns gerentes de vendas regionais aderiram à ideia e começaram a contratar pessoas, né? A primeira representante foi a Angélica, na época, de BH, e o gerente era o Dirceu. Ele colocou a primeira mulher da história da empresa lá, e depois o resto foi história, foi andando. E eu tenho a mesma expectativa no caso da inclusão racial, né? Hoje, porque com certeza não tem mais volta, porque naquela época não tinha mídia social, né? Hoje tem mídia social, um monte de coisa acontecendo. Então, o que tem que ser feito na empresa é a coragem, a persistência, a genuinidade, né? A maior parte dos empregados da empresa eles vão apoiar qualquer iniciativa de inclusão e diversidade, a grande maioria vai aprovar, mas nem sempre eles decidem as coisas, né? Então é importante que a alta cúpula esteja engajada. E é muito melhor quando o CEO, ele por si só já começa a movimentar alguma coisa, do que uma pessoa ali embaixo tentar movimentar, ou alguém da Alemanha, da matriz, querer movimentar alguma coisa no país. Então, eu acabei vendo que eu tive que insistir mais. Obviamente que o pessoal de RH também apoiou bastante, a gente trabalhou uma coisa em parceria, e também a área de comunicação interna, né? Ou comunicação de forma geral, tanto interno como externo. Você tem que divulgar as iniciativas, você tem que ver o que você está colocando na intranet, se as fotos que você está usando nas campanhas institucionais, se elas refletem a inclusão e diversidade, você começa a olhar um monte de coisa. Porque eu sempre falo, existe o piloto automático. Quando você não fica atento, a tendência é voltar para o piloto automático. Piloto automático, é. O homem branco na presidência, na gestão. E, na realidade, é porque um homem branco não vê, para ele está tudo bem, né? Da mesma forma que talvez uma pessoa branca via os escravos, não, para mim está tudo bem, os escravos, eu não sou negro, né? Então, para mim está tudo bem. Então, acho que essa habilidade de tentar colocar no lugar de outra pessoa, mudar um pouco de lente, e também
persistir um pouco, porque senão a tendência, como eu falei, é deixar tudo como está. E o que nós fizemos no caso da Bayer, e não existe um modelo perfeito, viu? As pessoas querem receita de bolo, né, Theo? Não tem receita de bolo. Não tem, cada né? empresa é um caso, enfim. Mas o caso da Bayer que nós fizemos, a gente discutiu essa falta de engajamento, talvez, da alta liderança, e aí os vice-presidentes, cada um deles assumiu um grupo de afinidade, né? Ele foi o sponsor desse grupo. Então, eles se engajavam um pouco mais em um tema específico, um deles com a questão da mulher, outro com a questão da LGBT, outro com a questão dos negros. Então, aí eu acho que houve mais a coisa começou a andar mais, né? E, assim, hoje em dia, eu não estou, já saí faz 2 anos da Bayer, mas eu sei que as coisas continuam andando, que hoje mais da metade dos estagiários, mais da metade são afrodescendentes, a grande parte, a maior parte são mulheres, né? Então está tendo essa, mas não é só estagiário, é também promoções de pessoas negras e contratar fornecedores negros, né? Porque temos empreendedores ou de mulheres, muito empreendedor negro, né? Principalmente mulheres, né? Isso. Então tem todo esse bom, aí as ideias não faltam. Na hora que você coloca um grupo de pessoas para se engajarem nisso, o que não vai faltar são ideias. Mas você comentou inicialmente a questão da verba, não foi, no começo? Isso já ia ser minha próxima pergunta, porque uma grande desculpa, né, mas aqui, poxa, a gente não tem budget, não tem verba para falar de diversidade e inclusão, como é que faz, Theo? Então, a verba é a questão do piloto automático, vamos deixar tudo como está, né? Um dos motivos que não avançamos com a questão da inclusão e diversidade é porque se você toda hora corta a verba, então você volta falhando de novo. Tá falhando de novo. Agora falo que essa hora o pessoal começa a entrar na internet. Eu vejo uma bolinha. Então, foi aquilo que eu expliquei para você, né? As empresas gastam muito com compliance, né? No caso da Bayer, tinha 4 pessoas fazendo lá, cuidando do compliance em auditoria interna. E, na realidade, eu pensei, mas por que não podemos ter uma pessoa para inclusão e diversidade? E aí a reação inicial foi, não, Theo, mas não precisa. Todos nós temos que fazer inclusão e diversidade. Aí eu falei, sim, mas todos nós temos que fazer compliance também. Por que nós temos 4 pessoas para compliance? Então, nós temos que ter empresas grandes, né? Elas deveriam ter pessoas dedicadas à questão da inclusão e diversidade, até para fazer o networking fora da empresa, né? Para sair. Então, hoje eu conheço grupos de pessoas negras de várias empresas, gênero, LGBT, enfim. Os grupos, as empresas vão se conhecendo, as pessoas vão se conhecendo. Agora, se toda vez que tem um evento você não tem a verba para apoiar esse evento, fica difícil, né? Sim. Realmente é importante. Eu vou citar um exemplo. Você convida uma pessoa negra para falar na empresa, para falar sobre a questão do racismo, aí você pergunta se tem verba, você fala, não tem verba. Não, por que não tem verba? Não tem verba, porque a gente não tem verba para inclusão e diversidade. Aí você vai numa convenção de vendas, aí se gasta 20, 30 mil reais para um palestrante. Cada palestrante, né? Para falar, motivar a equipe e tal. Por que tem verba para isso e não tem para a questão da inclusão? E aí eu já escutei assim, explicações assim, tipo, sim, mas nós estamos fazendo um favor para essa pessoa negra, para dar uma oportunidade para ela falar. Então, essa mentalidade que nós temos que mudar. Exatamente. Né? Então, por isso que eu falo do compliance moral e o compliance social. Nós temos que ter uma verba, e o grande risco agora com o Covid é justamente que isso vai ficando banho-maria, né? Que agora não é prioridade, é justamente o contrário. Agora que é prioridade, né? As empresas que fizerem bem, elas vão ter uma vantagem. As empresas que fizerem bem agora vão ter uma vantagem competitiva. Lembrando que os negros no Brasil, a comunidade negra, consomem quase 2 trilhões de reais por ano, são grandes consumidores. Assim, tem empresas que, com certeza, dependendo do produto, né, que a maior parte são pessoas negras que consomem, mas você vai ver no marketing dessa empresa, não tem pessoas negras. Não tem uma pessoa negra. E daí comete esses erros que a gente acabou de ver, marca de palha de aço, que fez um erro super estratégico agora. Por quê? Porque não tem ninguém, nem na agência, né, que está criando, né, a campanha toda, e também no marketing da empresa, na parte de comunicação, né?
Então, são vários erros aí. Então, bacana, olha, dicas do Theo. Tem que ter um sponsor, então, no programa de diversidade e alguém que seja uma pessoa influenciadora, porque ela vai poder ajudar a divulgar, falar mais sobre o tema. Budget a gente arruma, né? Por favor, não tem essa de, porque é um palestrante negro que vai falar, a gente está abrindo já para a pessoa falar, pelo amor de Deus, né? Temos que pagar essa pessoa, né? Então, isso é muito importante, porque é muito comum, né? A gente quer fazer, mas não tem verba. Então, desculpa, se é estratégico, se tá definido que está na estratégia da empresa, tem que ter budget, porque para tudo tem budget. Então, se é estratégico, tem que ter budget. E aí, Theo, fala uma coisa pra gente. Dados e fatos ajudam, né? Mas como é que a gente traz pela emoção? Como é que a gente engaja as pessoas pela emoção? A gente estava falando sobre isso. Na realidade, uma empresa que eu admiro muito é a McKinsey, que a McKinsey está publicando muita coisa, né? Em relação à inclusão e diversidade, fazendo os business cases, mostrando que aumenta. Mas aí foi aquele que comentei, assim, obviamente que é muito bom que isso apareça, mas vamos supor, se as pesquisas indicassem que não tem não faz nenhuma diferença, você tem inclusão e diversidade, isso seria um motivo, então, para deixar tudo como está, por exemplo, né? Outra coisa, se com mais mulheres aumenta a rentabilidade, então por que não bota 100% mulheres? Porque vai aumentar mais ainda. Né? Então, eu acho que, obviamente, que os estudos, o business case, ele é importante, mas ele não pode ser usado como desculpa. Né? É que eu falo, é a gente racionalizar a inclusão e diversidade. Eu digo, tudo bem, mas por que não podemos emocionalizar, se essa palavra existe, né? Colocar mais emoção na questão da inclusão. A gente inventa, Theo. Né? A gente inventa. Então, eu acho que nós estamos habituados de usar a nossa razão para justificar aquilo que não é justo. A gente tenta explicar por que não, meritocracia, não sei o quê. Usa a razão para explicar a emoção, na verdade, né? E, na realidade, assim, a gente precisa dos dois, né? A gente precisa, porque, obviamente, que uma empresa engajada que está lá, quando a empresa mostra que ela tem paixão pelos empregados, os empregados vão ter paixão pela empresa, não é? Então, risco não tem, só pode ser bom para a empresa. Só pode ser bom, né? Exatamente. Então, assim, é por isso que eu digo que o líder, ele precisa... Faz toda a diferença, né? Ele tem que estar, principalmente no início, porque depois as pessoas vão juntas, né? Todo mundo vai junto com isso, né? Eu lembro que tem uma empresa que a gente trouxe no último fórum para falar e que eu adoro ele, é o presidente da empresa, chama Coada e chama Elanco a empresa. E ele estava falando para a gente, ele mostrando mesmo o quanto eles mediram, que ele trouxe uma série de pessoas diversas para o time, né? O quanto eles conseguiram aumentar realmente o faturamento. E ele falou, não é só a diversidade, que é o que a gente tem trabalhado muito, né, Theo? É a diversidade com a inclusão, porque não adianta se eu trago, mas eu não faço essa pessoa se sentir parte, não tem pertencimento, eu não valorizo, né? Não dou voz. Né? Hoje mesmo eu estava ouvindo uma live de manhã, falando, a pessoa negra estava na empresa, mas vai todo mundo almoçar, vai todo mundo fazer um projeto importante, não chama a pessoa. Então, não adianta, porque muito provavelmente essa pessoa não vai ficar, né? Ela vai embora. Então, é o que a gente fala, tem que ter a diversidade, mas eu tenho que criar uma cultura inclusiva, né? Porque ela vai ser fundamental para a gente conseguir fazer com que a diversidade fique. Porque hoje a grande dificuldade é a retenção, né? É isso aí. Eu consegui reter, né? É isso aí. Bom, o positivo é que muita gente jovem hoje, elas querem ver as empresas mais inclusivas, né? Os talentos. No caso da Bayer, no caso da posição, quando tem posição de estagiário, a gente recebe muito mais inscrições do que antigamente, né? Para 250 vagas, na época, chegava quase a 60 mil, 50 mil inscrições, né? Então, você se torna uma empresa interessante para os talentos também, né? Eu falo muito isso nos treinamentos que a gente vai dar, eu falo, vocês têm que entender o seguinte, hoje, diversidade e inclusão são pontos de diferencial, porque eu falo o seguinte, na nossa época, a gente chegava lá, fazia entrevista, ficava quietinho, não fazia uma pergunta, não perguntava, mas como é a empresa, como é a cultura, eu vou me sentir incluído, não vou me sentir, não tinha esse tipo de pergunta. Hoje, a geração, principalmente a Z, né, ela chega e fala, olha, tem um programa de diversidade e inclusão? Ah, não tem. Ah, como é que é? Tem sexta-feira curta? Como é que eu vou me sentir aqui? Posso vir com que roupa? Então, hoje são fatores de diferencial e as empresas precisam entender isso, porque senão a gente já está com a pirâmide invertida, a gente vai ter menos pessoas para as empresas.
e eu vou escolher as empresas com que eu me identifico mais. Então, hoje é fator, né, de diferencial, isso aí, né? Quer ver, por exemplo, também, você tem uma área de RH que não tem a diversidade, né, pessoas negras, LGBT, isso não é um bom exemplo para um candidato, né? Porque você quer ver, e na realidade a gente sabe também que a maioria dos RHs das empresas são mulheres, né? Uhum. Assim, a grande maioria, pelo menos o que eu vi na Bayer, mas também em outras empresas, né? Mas você tem uma pessoa negra, algumas, que eu chamo de gatekeeper, né? São pessoas que vão zelar pela questão da inclusão racial, né? Sim. E também aquilo que você falou, tem a questão da inclusão social também. Você pode ter pessoas que não são negras, mas também têm uma vida muito precária e que nós temos que ajudar, né? Então, acho que tem toda essa visão. Né? E conta para mim um pouquinho como que o seu convívio com as pessoas negras, que você comentou um pouquinho comigo, e isso foi também o que me fez me engajar, né? A gente fala que a minha bandeira hoje é raça, a sua também, né? Então, como que você, convivendo com pessoas negras, fez você se engajar ainda mais e perceber o quão privilegiado nós somos como pessoas brancas? Então, eu diria assim, primeiro eu posso dizer, é uma maravilha, né? Você conhecer um outro lado do Brasil que você não conhecia, aquilo que eu falei dos talentos, gente maravilhosa. E eu, como ser humano, né, e como brasileiro e como executivo, eu me senti privilegiado, tá? Pela forma que eu fui recebido pelos meus amigos negros, né? Se todos os negros fossem recebidos pelos brancos da mesma forma que eu sou recebido pelos negros, seria um outro país, né? E na realidade, assim, por que eu estou aqui falando hoje, né? Basicamente é por causa do coração, porque eu não estou ganhando dinheiro com isso, não é a minha intenção não é essa. Então eu faço porque eu acho que é importante para o Brasil. E se eu tivesse que resumir, o que eu quero é que os outros CEOs, outros C-levels possam ter a mesma experiência que eu tive, eu estou tendo, mas que eles possam sentir isso de fato, de uma forma genuína, não é? E que eles realmente comecem a se engajar, porque realmente eles se sentem felizes fazendo o que é certo e o que é correto, e ao mesmo tempo ajudando muitas pessoas. E eu sempre digo também que todos nós podemos ajudar alguma pessoa menos privilegiada. A gente pode ajudar individualmente, né, pagando o cursinho. Se não der para pagar o curso, a gente junta 10 pessoas e paga o cursinho de uma pessoa. E quem tem muito dinheiro paga curso para 10 pessoas. Enfim, a gente pode se engajar. Não é sempre as empresas ou o governo, é a sociedade, né? Exato. Porque aqui no Brasil nós temos o hábito de sempre de apontar quem que é o culpado, mas sempre achar que procurar a solução, né? E que a gente não tem nada a ver com a história, né? Eu acho que cada um pode fazer alguma coisa. E você também já faz, além do que você está falando, do impacto, tudo que você gera, por exemplo, a mentoria já é um processo que você está doando seu tempo, né? Que eu também faço bastante mentoria, especificamente para mulheres, porque lá no Grupo Mulheres do Brasil a gente está trabalhando com mulheres negras, né? Então, é a mentoria. Um ponto também que a gente detectou no Grupo Mulheres do Brasil, por exemplo, Theo, a gente tem a aceleradora de carreira para mulheres negras. E a gente percebeu, conversando com elas, conversando com os grupos, que muitas não tinham roupa para trabalhar, por exemplo, em empresas que você tem que ir cada dia com uma roupa, né? Uma roupa mais chique e tal. Então, a gente fez um movimento, né? Que eu até falo aqui, isso é muito bacana. Como é que eu posso ajudar? Você pode doar roupa, por exemplo, para o Grupo Mulheres do Brasil. A gente... roupas que deem para trabalhar, né? São aquelas roupas, né? Que você tá lá, que você olha e fala, nossa, faz 1 ano que eu não uso essa roupa aqui, será que eu preciso dela? Então, ter consciência também, doa para o projeto. E aí a gente doa para essas mulheres. Então, você precisa começar a entender, né? Entender a cadeia, entender o que acontece para ver de que forma você pode ajudar. Uma mentoria, né? Um processo de coaching, uma doação de uma roupa, pagar um curso, por exemplo, um inglês, né, que a gente percebe que também é um gap, que é um gap da população brasileira, que a gente associa com pessoas negras, mas efetivamente só 5% da nossa população fala inglês fluente, né? Isso foi uma pesquisa, né? Mas a gente associa muito mais as pessoas negras. E aí, Theo, conta como é que foi quando você chegou, então, nesse grupo de líderes aí, que é o Legacy da Fundação Dom Cabral, que, ou seja, quer deixar um legado aqui, né, quer deixar uma transformação. Como é que foi quando você chegou lá e levantou e falou, a minha bandeira é a diversidade e a inclusão, e o que aconteceu depois? Como é que você conseguiu engajar mais líderes? Então, basicamente, que a Fundação, na época, a gente já estava caminhando por esse lado de impacto social, né?
que o legado de um executivo de uma empresa a única coisa que a gente pode fazer em conjunto como empresas é uma coisa social, porque cada empresa tem a sua governança, tem o seu sistema, tem o seu momento de mercado. Não adianta falar aumentar a rentabilidade se de repente um segmento entra em crise. Enfim, eu acho que na hora que você coloca um tema social como um legado, existe mais harmonia. Então, eu realmente, no início, eu levantei a questão racial, eu fui o primeiro a levantar, aí houve mais um CEO que abraçou a causa, mas também outros fizeram outras coisas também igualmente importantes, a educação, gestão pública, enfim, todos se engajaram em projetos sociais que de uma forma ou outra faz também Vão inclusão impactar, diversidade, né? vão impactar, né? A educação e tudo isso. Mas hoje em dia existe um grupo específico para a inclusão da diversidade que chama Impacto, né? Esse grupo, o Legacy foi crescendo, né? Com mais participantes. Então hoje tem um grupo que chama Impacto, né? Que tem vários CEOs que estão participando e tem várias iniciativas em várias áreas da diversidade. Não, obviamente não só questão racial. Então a coisa está andando por si só e alguns estão tendo a mesma experiência que eu, né? Que eles falam, não, Theo, realmente a questão racial você tem razão. Nossa, nunca tinha visto, nunca parei para pensar. E isso é muito bom, né? Você vê que tem muita gente fazendo alguma coisa assim e se sentindo bem, se engajando com a questão da desigualdade, né? Então é isso. O Legacy realmente, para mim, eu continuo como embaixador, porque eu não sou mais CEO, né? Mas a pedido também da fundação, eu continuo lá no grupo, trazendo mais CEOs para a fundação, e porque é muito gratificante aquilo que eu falei, como ser humano, como brasileiro, a gente está engajado nisso, né? Porque as empresas, já você vê em vários lugares, né, que coisas que são escritas, que as empresas têm que ajudar no progresso do país, né? Não é só tirar os recursos, mandar para a matriz, ela tem que ajudar no desenvolvimento do país, né? E eu acho que é isso que a gente está querendo fazer, ajudar no desenvolvimento que seja perene, que seja algo irreversível, que seja um processo irreversível. Mas no Brasil, já que estamos falando disso, o que acontece, na minha opinião, as multinacionais elas já têm bastante consciência, principalmente as americanas, que já começaram com isso de affirmative action, né? muito tempo atrás, questão racial e tudo. Na Alemanha, pelo menos na experiência com a Bayer, foi mais uma questão de gênero, né? E também LGBT, porque os LGBTs da Bayer são muito organizados, eles realmente eram bem avançados com essa questão dentro da empresa, eles cobravam também coisas. A questão da PCD, cada país tem a sua legislação, né? E a questão racial é uma coisa muito nossa aqui do Brasil, né? Então, o que eu acho, assim, em relação a isso, é que as empresas brasileiras, pelo que eu vi, né, não são todas, né, elas fazem muito pouco em relação à inclusão e diversidade. Mas não faz nem diversidade, nada, né? Não está trabalhando nem um pilar. Você tem alguns alguns bancos que eu conheço que fazem muita coisa. Sim. Então você tem empresas grandes que fazem coisas, mas às vezes tem uma empresa menor, que não está na bolsa, né? Que é uma empresa que tem um dono, que realmente não é uma prioridade, né? Para o dono da empresa, não é uma prioridade. Então é essa mentalidade que nós temos que ajudar a mudar. Precisa mudar, né? Você pega a Fiesp, no ano passado, nós tivemos a primeira reunião sobre a diversidade na Fiesp, no prédio da Fiesp, que é em relação às mulheres. Foi com o grupo Will, né? Foi questão das mulheres. Foi a primeira vez, depois teve outra questão racial. E obviamente, seria muito bom se um presidente de uma Fiesp da vida, uma federação de indústria de algum estado, ele assumisse também esse papel, como tem nos Estados Unidos. Lá você vê grandes CEOs se juntando publicamente, dando depoimentos, né? Falando, nós temos que fazer, por exemplo, que os shareholder values não é mais a coisa mais importante hoje. Vamos pensar nos empregados, na sociedade, né? Ou, por exemplo, acho que o JP Morgan, que ele não vai fazer mais IPOs que não tiverem mulheres. Eu vi no seu conselho. Mas faltou também falar dos negros, né? Que a tendência vai ser mulher branca. Né? Porque é isso que a gente fala, né? Como é que as empresas vêm, né? E a Lu fica doida quando a gente vai nas empresas aqui, né? Ela é uma mulher negra, uma mulher branca, a gente chega lá, a empresa fala, eu queria começar trabalhando gênero. E pra gente, né, da CKZ Diversidade, gênero quer dizer
todas as mulheres. Então, a mulher branca, negra, amarela, né? Com deficiência, sem deficiência, né? De trans. Então, mas quando a gente chega lá na empresa, muitas vezes por conta de ter um comitê de diversidade, né? Um programa de grupos de afinidade, onde eu tenho gênero, não é nem gênero, né? É mulheres, que daí já é o primeiro erro que eu falo, né? Não tem que ser mulheres, tem que ser grupo de gênero para trazer os homens também para a conversa. Aí tem raça, PCD. Aí eu falo, tá, aí a Luane, que é uma mulher e negra, ela vai para qual dos dois? E aí a gente convidou outro dia a Melissa, que trabalha na Accenture, ela é uma mulher negra trans. Eu falei, para onde que a Melissa vai? Então, isso que a gente precisa também trazer uma consciência para as empresas, que a gente está falando de uma interseccionalidade, né? A gente tem pessoas que elas não têm apenas uma característica, né? A gente não se enquadra apenas em uma diversidade, né? Porque é o que você falou, vai continuar sendo a mulher branca. Isso, eu fiz um curso para ser conselheira na Sampo, e eu tenho uma grande amiga que está lá, né? E aí ela me ligou, e eu sempre me incomodo agora quando eu percebo que não temos pessoas negras, né? E aí é um grupo, é um curso que é um curso ótimo e tudo, e que só tem mulheres brancas. E aí eu conversei com a Cris, falei, Cris, poxa, a gente podia fazer alguma coisa. E o curso, ele tem um valor alto, aí a gente falou, poxa, será que uma bolsa não rola? E aí ela começou a trabalhar isso lá dentro, e eles também estão engajados com diversidade e inclusão, ela conseguiu uma bolsa. Aí eu falei, poxa, bacana, fui lá, falei, Elizabeth, do Grupo Mulheres do Brasil, me indica uma executiva negra que está aí fazendo carreira na empresa para a gente dar essa bolsa para ela, e daí fiz a conexão. Mas é isso, né? Você poder atuar e começar a se incomodar, porque uma das coisas que a gente fala é que não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Então, tudo que a gente pode fazer, né, Theo? Você chegar numa empresa, por exemplo, hoje, olhar lá e falar, poxa, mas não tem nenhuma pessoa negra nessa empresa? E aí a pessoa vai falar, nossa, nunca pensei nisso. Então, essas pequenas coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, que a gente vai conseguir ir impactando, né? Você usou essa frase, que não basta ser racista, tem que ser antirracista. Eu já tenho vários não ser racista. Então, mas a pergunta é, se você não é antirracista, o que você é então? Porque tem muita gente que fala, não, mas eu não sou racista. Sim, você também não é antirracista. Então, o que você é? Você é um omisso? O que você é? Então, na realidade, o antirracista calado também não existe. Ele tem que ser proativo, né? Exato. Por isso que eu gosto da palavra proativo. Então, depois do antirracismo vem a proatividade. É isso aí, porque adorei. Nós estamos aqui falando muito, né, sobre o que é certo fazer, mas eu acho que nós temos que virar a página. Já sabemos que tem alguma coisa errada com o Brasil. Agora, como que a gente vai fazer? Voltou. Voltou. Então, não é o porquê mais. Que a gente fala muito do porquê tem que fazer, né? Exato, porque a gente já sabe, né? Já sabe. Agora, como que a gente vai fazer? Porque a gente vai fazer? Uma amiga minha falou outro dia, não pode ficar só as lindas palavras, né? Exato. É óbvio que todo mundo concorda que tem que fazer alguma coisa. Mas por que não acontece? Por que não por si só? Porque é difícil. Uhum. Se fosse fácil... É uma estrutura, né? A gente não estaria Theo? aqui hoje falando. A gente não estaria aqui falando hoje. Porque a tendência é o modo avião, voltar tudo como era antes. Exatamente. Entendeu? Deixar no piloto automático, né? Deixar ir passando. A Viviane deu uma dica aqui também, que ela falou, por exemplo, indicar, tem tantas pessoas desempregadas, indicar uma pessoa negra que você conhece que está desempregada. E até, Viviane, uma dica para você, e para quem estiver aqui, para quem tiver... Tem que ser mulheres por enquanto, né? A Luísa Helena fala que a gente vai ter o Grupo Homens do Brasil também, né? Até porque a gente sempre tem problema com os maridos, que eles não participam e vêm a gente toda hora lá, né? Via, né? Porque agora a gente está fazendo tudo online. Mas todas as mulheres podem participar do Grupo Mulheres do Brasil. É só entrar no grupomulheresdobrasil.org.br, falar que você quer participar, e você pode se engajar em todos esses projetos que eu contei, de mentoria, de coaching, e também a gente está fazendo lá um banco de dados de mulheres negras, então pretas e pardas, para o mercado, quando falar até, mas eu não conheço uma matemática, eu não conheço uma engenheira, eu não conheço, tá aqui, ó.
Então, também é onde você está procurando, é outra coisa que a gente fala, né, Theo? Porque muitas vezes na empresa a gente está com uma vaga lá no marketing. Conheço alguém que estudou comigo, ou eu conheço alguém que trabalhou comigo. Qual é a chance dessa pessoa ser negra? Agora, essa questão que você colocou agora é muito interessante, porque eu tive um debate, um live também recentemente, que eu falei, mas por que você não pode ir no LinkedIn da vida e colocar que você é negro, que você é LGBT? E aí eles falam que aí você vai discriminar, você pode facilitar a discriminação. Aí eu falo, não, muito pelo contrário, porque se a pessoa for discriminar no final, que ela já faça no início. Exato. Porque você não vai gastar o tempo dos candidatos, mas aquela pessoa que quer ser proativa, que é pró-inclusão, vai facilitar a vida. Então você procura um engenheiro negro, né, mulher, que você tem essa busca. E aí eu parei, porque foi uma grande discussão, porque os advogados falam que não pode, todo mundo é igual. Enfim, todo mundo é igual, sim, a gente né? Então, a gente deveria ter os mesmos direitos, mas não temos. Já que a gente não tem, a gente tem que ir pela equidade, que é olhar o diferente, né? Mas quem faz as leis? São os homens brancos. Então, se os negros tiveram aí mais de 3 séculos de desvantagem em relação aos brancos, será que não é o correto, não é dar vantagem agora? Exato. E facilitar que se faça a inclusão e que eles tenham agora os privilégios que os brancos tiveram. Mas se a Constituição do Brasil tivesse sido escrita metade pelos negros, com certeza esses temas estariam na Constituição do Brasil. Com certeza. Não ia sair que todo mundo é igual. Não, todo mundo é igual a partir de 2050. Mas até lá, os negros vão ter algumas prioridades. Exatamente. É assim que se faz a coisa certa, na minha opinião, porque a questão racial, como é mais da metade do Brasil, né, são afrodescendentes, as pessoas que praticaram a escravidão, as pessoas que compraram escravos e venderam e tudo isso aí, elas não estão mais aqui hoje, né? Exato. Nem as pessoas negras, nem as brancas. Mas o problema continua. O racismo não acabou com o final da escravatura. E foi criado pelos brancos, né? Pelos brancos, exatamente. Exatamente. Então, essa consciência. Então, as leis, nós temos que adaptar as leis para que elas sejam também inclusivas. A questão da cota é um exemplo, né? Você tem um país onde a metade da população, mais a metade é negra, você tem um sistema de cota para incluir a maioria, isso por si só já mostra que tem uma coisa muito errada com o país. Porque cotas foram feitas para incluir minorias. Então, esse fato por si só já devia ser, escuta, alguma coisa não está certo aqui. Bem, enfim, a gente pode falar aqui a noite toda, né? Mas é uma delícia esse papo, né? Realmente, eu queria só comentar a questão do lugar de fala. Lembra que nós falamos também sobre isso? A posição do homem branco, do branco, é lugar de escuta. Nós temos que ouvir as pessoas com empatia, as pessoas negras, ouvir as histórias, os relatos, né? Nosso lugar se uma pessoa tem lugar de fala, nós temos lugar de escuta. Mas tem coisas que é melhor o branco falar. Porque na hora que, às vezes, um negro fala alguma coisa, é mimimi. Mas se um branco fala alguma coisa, aí as pessoas acabam. Então, isso é uma união, né? O protagonismo da questão racial, obviamente, que está com os negros no Brasil. Mas nós, como você mesmo disse, nós criamos a situação, nós brancos. E nós somos parte da solução. Da resolução do problema, exatamente. Né? É isso aí. Eu falo sempre o seguinte, né, Theo? O quanto é importante quando a gente vai e ajuda a transformar, né? Que é dar essa nova forma. E eu até estava vendo, a gente estava fazendo um trabalho para um cliente nosso, e ele estava falando desse negócio do lugar de fala, né? E a gente falou, não, gente, isso as pessoas entenderam errado. Tanto é que depois eu fui ver um vídeo da Djamila Ribeiro falando que lugar de fala é lugar de todo mundo. Só que, lógico, você vai dar o protagonismo para a pessoa do grupo minorizado que a gente está falando. Mas o quanto é importante a gente, como pessoas brancas, nos engajarem nessa causa e querer ajudar a conscientizar outras pessoas que são como nós, né? Então, por exemplo, como você falou, chegar uma pessoa negra, talvez, ali para falar com uma pessoa branca, por exemplo, um CEO, né? Chegar você ali, que já foi um CEO de empresa, hoje tem sua própria empresa, para impactar um outro CEO, vai causar um baita do impacto, porque é um igual a mim, né? Então, assim, o quanto é importante a gente realmente se engajar e transformar. E para a gente terminar, eu queria que você contasse só, falando um pouquinho sobre a riqueza da Holanda, que você comentou comigo, que ela foi construída com a força de pessoas negras escravizadas,
E o que o banco holandês está fazendo? Porque eu acho que é um baita de um exemplo para a gente pensar em trazer aqui para o Brasil. Então, o caso da Holanda é muito interessante, porque eu já, algum tempo atrás, eu já tinha essa teoria que na Holanda, um dia esse tema ia surgir, questão racial, né? Porque a Holanda é um país pequeno, né? A Holanda transportou 600 mil escravos, né, na história. Eu acho que era o quarto país com a maior quantidade de escravos. E ela tinha o Suriname, que era uma colônia, mas também o Caribe, e ela fazia também venda, né? Tráfico de escravos. Para outros países. E eu fiquei sabendo disso através das pessoas que fui conhecendo. Eu conheci também pessoas negras na Holanda, que me falaram um pouco da história dos negros lá, como é que foi tudo essa geração de riqueza, né? E na realidade não é só a Holanda, né? Se a gente parar para pensar, as colônias, toda a riqueza que existe na Europa foi trabalho dos negros. As plantações de café, de açúcar, de cacau, minério, tudo trabalho dos negros. E eles geraram riqueza para os bancos. E essa riqueza, obviamente, as pessoas morrem, mas o dinheiro está lá no banco, né? O dinheiro ficou. Então surgiu... Passando de geração para geração, né? Exatamente. Depois também, quando os países se tornaram independentes, continuou a história também dos escravos, né? Então, na realidade, surgiu... são duas coisas que surgiram na Bélgica e na Holanda, que eu vi na televisão holandesa, é que os países nunca pediram desculpas para os negros. Falaram, olha, realmente pedimos perdão a vocês, que isso que nós fizemos não foi desumano que nós fizemos, então nós pedimos desculpas. O que os países fizeram até hoje é lamentar o que aconteceu e que eles têm vergonha do que aconteceu. Nenhum governo pediu desculpas. E no caso da Bélgica foi muito pior, porque a Bélgica lá no Congo eles realmente mataram muitas pessoas, né, na colônia. E esse tema está surgindo agora. E eu acho muito bom e também é irreversível, porque a mídia social não vai permitir que isso volte atrás. E o que eu tenho visto na Holanda é que o governo não sabe bem o que fazer com isso, porque é um tema que nunca tinha aparecido antes. E você vê que não é uma má intenção, porque o primeiro-ministro da Holanda acho que nunca parou para pensar, falou, espera aí, como é que é essa história? E aí eu quero fazer uma analogia. O primeiro-ministro da Holanda, ele Voltou. Voltou. Então, o primeiro-ministro, quando foi 75 anos do Holocausto, ele fez o pronunciamento, ele pediu desculpas aos judeus pelo fato da Holanda não ter se engajado mais na questão do Holocausto. Mas por que o governo nunca pediu desculpas aos negros? Porque 60 anos antes ainda tinha escravos. Tinham negros, né, escravizados. Uhum. Então, por exemplo, os judeus que foram expulsos de Portugal e da Espanha, eles tiveram em 2015, 2014, 2015, eles tiveram, o governo espanhol e português ofereceu um passaporte português ou espanhol para aqueles que conseguem provar que eles foram expulsos da Espanha e de Portugal. E aí, como é que fica a questão dos negros? Exato. E os negros que nem sabem do qual país eles vieram, que tiveram suas famílias separadas, né? Então, eu acho que nós temos que falar sobre isso. Eu acho que não tem escapatória. E nós temos que achar uma solução. Né? E não é só dinheiro, não. A solução não é você pagar, mas uma parte é realmente fazer coisas que favoreçam mais a inclusão e a redução da desigualdade, porque a desigualdade que existe é insustentável. Isso não é insustentável. Nós estamos criando um abismo, né? Agora com o Covid, com o Covid nós tivemos a exclusão digital, porque aquelas pessoas que não têm computador, as pessoas que querem estudar, né, as pessoas mais simples, elas não têm internet, não têm computador, não conseguem nem estudar. Então nós temos a exclusão digital também. Então é essa consciência que nós temos que aumentar na nossa sociedade. Mas é isso. Theo, muito obrigada. Assim, acho que a mensagem que a gente pode deixar para todo mundo aqui é que não basta, então, não ser racista. A gente tem que ser, agora aprendi com o Theo, a gente tem que ser antirracista proativo, certo, Theo? Ou seja, realmente pró-inclusão e fazermos a diferença. Então, procure saber como é que você pode fazer a diferença. Dá sim para a gente fazer a diferença. Eu falo que sempre pequenas coisas que a gente faz, a gente acaba
impactando muito, né, de forma sempre positiva. Então, se engajem em fazer a diferença, em ser o mentor, em vamos nos juntar, vamos ajudar alguém que possa fazer um curso de inglês. Tem sempre uma forma da gente se engajar e ajudar. Theo, muito obrigada. Deixa a sua mensagem aí final para a gente finalizar, por favor. Bom, eu que agradeço. Foi ótimo estar com você aqui nesse bate-papo. Uma pena que eu não posso ver todos os participantes, mas realmente eu fico sempre muito feliz de poder compartilhar meus pensamentos, né? E depois também ler os comentários, né? Porque a gente sempre aprende alguma coisa. Com e certeza. Também eu gosto das críticas, viu? As críticas têm me ajudado muito também em acertar o caminho, né? Ouvir as críticas também, né? E muito obrigado pela oportunidade. Eu falei que a única coisa vai ser que agora todas as empresas vão querer te convidar. Eu já estou vendo algumas clientes aqui, elas vão falar, vamos chamar o Theo para ir lá na nossa empresa falar com a liderrança da empresa, né? Então, Theo, tem bastante trabalho para a gente aí, viu? Isso acontece, mas eu vou dizer, é bem interessante, né? Tem empresas onde o CEO me procura e ele quer que eu vá falar com a alta liderança. Isso é muito diferente do que quando uma pessoa do grupo de negros pede para você, por favor, Theo, vamos marcar uma reunião com o nosso CEO, vamos ver se você consegue convencer ele. É totalmente diferente. Totalmente, né? E hoje, você sabe, mas hoje já tem CEOs que estão me procurando também para compartilhar um pouco os pensamentos e tudo. Porque eles querem, assim, no começo eu não sabia como fazer, eu tinha medo de cometer erros, né? de cometer algum erro em relação à questão racial. Foi por isso que eu fui conversar com os negros. Muitos talvez não sabem, querem fazer, mas não sabem como começar. E tem medo, então, né? A única coisa que eu posso dizer é o seguinte, se você tem medo, se você for genuíno, você pode cometer erros, converse com as pessoas, tanto negro, LGBT, PCD, mulheres, converse com as pessoas, ouça o que eles têm a dizer. Isso já é o começo. Conheça as histórias, né? E siga a sua intuição, siga a intuição. Você viu, Theo, que valeu a pena, então, né? Lá atrás você se sentiu um solitário, agora você vê o quanto você está impactando, o quanto você está fazendo de diferença, e realmente eu agradeço por ter um ser humano tão maravilhoso assim. Obrigada a você, viu? Um grande beijo. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau, tchau.